Tecnologia avançada. TV com imagem e som de qualidade. Rádio web transmitindo em 64K estéreo. Mantendo você conectado na Palavra de Deus. Transmitindo as boas novas de salvação em Jesus. Assistam agora, pela Sweeper Farol TV, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas.
Pode cantar mais uma vez, só a igreja. Recebe a nossa adoração, Senhor. É teu povo junto aqui como nós estamos para louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Abra a sua boca, cante, exalte ao Senhor. É teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro. Adora o Senhor, meu irmão, Espírito é verdade. Mais uma vez, é teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado.
Podem assentar, irmãos. Hoje teremos um culto diferente. Funcionará mais como a classe de escola bíblica dominical. Eu pessoalmente gosto muito desse culto mais íntimo, porque a gente pode, com mais liberdade, abrir as Sagradas Escrituras e aprender com elas, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quanto mais o crente a conhece, mais sábio se torna, porque conhece as Sagradas Letras e conhece a vontade do Senhor para a sua vida. E hoje nós vamos ler um texto de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12. Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 12, até o verso 25. Hoje nós teremos o encerramento do acampamento no culto das 18 horas. Todos estarão voltando para o culto das 18 horas. Leitura alternada do texto sagrado. Eu peço à igreja que, por favor, se ponha em pé mais uma vez e leamos a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Desculpem. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Amém. Podem sentar, irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Esse texto nos fala sobre o início do ministério
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele dá início ao seu trabalho. Ele dá início à sua missão entre os homens. Ele começa a procurar as pessoas e abençoá-las. O Senhor as toca, o Senhor as liberta para a glória do nome do Deus Pai. E nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, toca a nossa vida, toca a nossa alma com a Tua palavra. Não estamos aqui num ajuntamento de homens e mulheres sem nenhum objetivo. Estamos aqui, Senhor, porque há um propósito nesse ambiente, nesse ajuntamento de irmãos e irmãs que foram chamados pelo Senhor das trevas para a luz bendita. Estamos aqui nesta manhã para aprendermos da palavra. Queremos conhecê-la. Queremos, Senhor, amá-la. E acima de tudo, queremos praticá-la em nosso dia a dia. A Igreja de Cristo precisa despertar para esse entendimento. Que a Escritura Sagrada precisa ser vivida no dia a dia de cada pessoa, de cada membro do corpo do Senhor Jesus. E agora, meu Pai, usa o Teu servo e que haja também coração aberto, mente aberta na vida de todos nós. E a palavra do Senhor possa edificar cada pessoa aqui presente, cada vida aqui presente. Assim apresento a oração, assim todos nós oramos pela mediação de Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta em Mateus 4, a partir do verso de número 12, meus irmãos, para a gente destacar algumas coisas interessantes a respeito do reino do Messias, do reino de Jesus. Mateus é o evangelho. Quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, a gente percebe que o Evangelho de Mateus enfatiza o reino de Deus, mostrando que Jesus é o Messias. Essa é a grande ênfase da mensagem do Evangelho de Mateus. O reino de Deus, apresentando o reino de Deus e mostrando Jesus como o Messias. Aponta para Jesus e afirma que é o Messias tão esperado. O Evangelho de Mateus é também um evangelho que procura provar o que aconteceu na vida e na pessoa de Jesus, é o cumprimento do Antigo Testamento. Quando Mateus começa a falar sobre a vida do Senhor, quando começa a trabalhar sobre a pessoa de Jesus, ele mostra a todos nós que tudo aquilo é cumprimento do Antigo Testamento. Tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento a respeito da vinda de Jesus, Mateus remete para a pessoa de Jesus que agora está entre o povo de Israel, o povo de Deus. Outro fato importante é que Mateus nos mostra que nada aconteceu por acaso. A vinda de Jesus não é fruto do acaso. Tudo aconteceu segundo a vontade soberana de Deus. O Evangelho de Mateus nos mostra esta realidade. Nenhum fato escapou, nenhum. Tudo estava segundo a vontade soberana do Senhor nosso Deus. Agora, Mateus, meus irmãos, nos apresenta também
as características do reino do Messias, do reino de Jesus, do Messias que cumpria cabalmente as profecias do Velho Testamento. Esse reino, segundo o Evangelho de Mateus, veio como uma ação de Deus em favor dos homens. Esse reino do Messias chega até nós como sendo um favor do Senhor, uma ação do Senhor em favor dos homens, em nosso favor, em favor do povo de Israel, em favor de toda a raça humana. Esse reino irrompe na pessoa de Jesus. Por esta razão, Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco, o Deus que está presente entre nós. Segundo a linguagem de um determinado escritor, quando diz assim, Deus conosco, é como se o Senhor Jesus tivesse armado uma tenda para viver entre os homens. Essa é a ideia lá no texto original. Ele veio e armou a sua tenda entre os homens. É o Deus Emanuel. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Então, irmãos, o reino do Messias é isso. É a presença do Emanuel. O reino do Messias é a presença de Jesus. O reino do Messias é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento a respeito de um ser que viria para cumprir tudo aquilo que Deus havia determinado para o seu povo e para toda a civilização. Então Jesus, ele veio para cumprir tudo isso. O reino do Messias é a sua presença, é a sua poderosa presença entre nós. E quando Jesus vem, ele vem com uma missão também muito interessante. Ele veio para destituir todo poder malífico, todo poder das trevas. E ele faz isto para nos conduzir, meus amados, para o seu domínio eterno. Então Jesus vem, ele inaugura o reino do messiânico, ele é o Messias, o Deus entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, e ele vem para desafiar a obra maléfica do diabo. Ele vem para confrontar Satanás, ele vem para derrotar o inferno, ele vem para tirar o homem das garras do diabo, para conduzir esse homem para o seu domínio eterno. Amém, meu irmão? Então o reino do Messias é exatamente isso. Jesus vem, se estabelece entre os homens e ele vem com esse objetivo. Ele vem para saquear o inferno. Ele vem para confrontar o diabo. Ele vem para bater de frente. Ele vem para lutar contra o diabo. Ele vem para destruir as obras do maligno. Ele vem para arrebatar das mãos do maligno aqueles homens que estavam presos a ele. Então esse é o reino do Messias. Mateus 4, de 12 a 25, mostra, meus irmãos, as primeiras pregações de Jesus e seus primeiros atos de poder. Mateus 4 vai nos mostrar as primeiras pregações do Senhor, as primeiras ministrações do Senhor, as primeiras aulas do Senhor, e também vai nos mostrar os primeiros atos de poder, bem como a chamada dos primeiros discípulos. Olhe para o verso de número 21. Aí aparece o Senhor chamando os seus primeiros discípulos. Verso de número 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João,
seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. No verso 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mais adiante, chama mais discípulos. É o chamamento dos seus primeiros discípulos. Então, irmãos, foram manifestações na Galileia. Ele começa o seu ministério na Galileia, começando por Nazaré. Em Nazaré ele é rejeitado, o seu ministério é rejeitado, a sua obra é rejeitada, a sua mensagem é rejeitada, inclusive até mesmo pela própria família. O Senhor é rejeitado em Nazaré, indo para Cafarnaum, a região do mar da Galileia, onde fixou residência. Diz lá o verso de número 13. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulum e Naftali. O Senhor, rejeitado em Nazaré, ele vai fixar residência nesta região, a região da Galileia. Ele vai para Cafarnaum e ali o Senhor vai morar. E Mateus, em seu evangelho, meus irmãos, identifica as diversas características do reino do Messias. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã de domingo, trazendo esse pano de fundo para a gente compreender o que aconteceu com o Senhor, o início do seu ministério, a sua missão, a obra que estava iniciando, o chamamento dos seus primeiros discípulos, aos atos de poder que ele realizou, a sua rejeição em Nazaré, o cumprimento na pessoa dele de todas as profecias do Velho Testamento. Tudo se cumpre em Jesus, tudo se cumpre na pessoa dele. E Mateus começa a identificar as diversas características do reino do Messias. Primeira coisa, primeiro ponto que eu gostaria de dizer a vocês: o reino do Messias já está entre nós. Amém? É uma coisa interessante. O reino do Messias já estava entre os judeus. Já estava lá. O Messias havia nascido. Uma virgem conceberá, dará luz a um filho, e porás o nome dele de Emanuel, Deus conosco. O reino do Messias já havia iniciado. Coitado dos judeus. Mesmo com a chegada do Messias, com a presença do Messias, com a inauguração do seu reino, os judeus esperavam um reino ainda futuro. Jesus estava lá. Dava início ao seu ministério. A sua obra messiânica é iniciada. E os judeus ainda estavam esperando um reino futuro. É bom a gente lembrar que nem mesmo os irmãos de Jesus viam nele a figura do Messias. A cidade de Nazaré o rejeitou. Messias? Quem? Esse? Conhecemos a sua família. Sabemos quem são seus pais. Conhecemos seus irmãos e irmãs. Sabemos qual é a sua profissão. O Messias não vem desse jeito. O Messias vem da linhagem de Davi. Não é uma pessoa obscura como essa. Vem de forma diferente. Ele vem para impor um reino. Ele vem para destruir aqueles que estão tomando aquilo que é nosso, ou tomaram aquilo que é nosso. Ele vem para varrer de nossa terra esses romanos opressores. Eles esperavam um Messias com a espada na mão,
um guerreiro semelhante a Davi, que estaria à frente do exército de Israel, que estaria levantando o povo de Israel para expulsar da terra do povo de Deus, os romanos, que dominavam o mundo conhecido da época. E aí Jesus vem de forma diferente. Nasce num lugar obscuro, nasce sem o conhecimento de quase ninguém, nasce de uma forma pobre, pertence a uma família pobre, trabalha como qualquer pessoa comum, tem uma família como qualquer outra pessoa comum, e de repente, quando completa 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. Ora, os judeus não esperavam aquilo. Eles ainda estavam aguardando um reino futuro. Só que Jesus já estava entre eles. Jesus já estava lá. O reino estava inaugurado. O reino do Messias estava inaugurado. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. O reino estava presente. E essa é a característica básica do reino de Deus. Segundo o Novo Testamento, essa é a característica básica, a presença de Jesus. Isso é o reino. Isso é o reino messiânico. A presença do Filho de Deus. Eu vou abordar mais adiante uma coisa interessante, que a gente imagina que a inauguração do reino acontece pelo fato das grandes obras do Senhor, dos grandes feitos, dos grandes atos de poder. Mas a grande verdade é que o reino do Messias é inaugurado quando Jesus chega do céu. Quando o Senhor Jesus nasce, quando o Senhor Jesus inicia o seu trabalho, o reino é inaugurado. Ele está entre nós. Coitado dos judeus, não perceberam isso. Perderam uma grande oportunidade. A oportunidade de se colocar diante do Messias, diante do Filho de Deus, diante do Verbo que se fez carne, e reconhecê-lo como Salvador, e reconhecê-lo como Libertador, reconhecê-lo como sendo aquele cujas profecias estavam todas cumpridas. Tudo aquilo que dizia respeito à chegada do Messias se cumpria cabalmente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Ele está entre nós. Todas as promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias se cumpriram. Todas elas. Não há nenhuma profecia, não há nenhuma promessa, não há nenhuma palavra sobre a pessoa do Messias que não tenha se cumprido na pessoa bendita de Jesus. E ele diz isso claramente no verso 17. E a edição corrigida da Bíblia, ela diz assim no verso 17: é chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo aos judeus: abram os olhos, abram os ouvidos, olhem para as profecias. É chegado o reino de Deus na vida de vocês. Eu estou aqui, eu sou o Messias. Eu estou aqui, eu sou o Messias. É chegado o reino de Deus. E é interessante, irmãos, que esta é a primeira mensagem de Jesus, que está aqui no verso de número 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo. A edição corrigida diz: porque chegou entre vós o reino de Deus.
Eu estou inaugurando o meu reino, o reino do Messias. Chegou o reino de Deus. Chegou o reino tão esperado pelo povo de Israel. É interessante. O povo esperava, queria, suspirava por isso, almejava, queria que o Messias estivesse entre eles. Eles sabiam perfeitamente que aquilo que estava no Velho Testamento um dia se cumpriria. O Messias chega, inicia a sua pregação e diz ao povo de Israel: o reino chegou. O reino chegou. Sem alarde, sem barulho, sem briga, sem disputa de poder, sem questionamentos. O reino chega na pessoa de Jesus e ele diz: o reino chegou. Eu estou aqui, o reino está inaugurado. E os judeus estavam ainda esperando o reino futuro, esperando ainda cortar a fita de inauguração mais adiante. Aí Jesus diz: não, o reino chegou, o reino já estava entre eles. Agora Jesus diz uma coisa interessante no verso 17: para entrar nesse reino é preciso se arrepender. Não adianta somente ficar no aguardo, não adianta somente conhecer a teologia do Velho Testamento a respeito do Messias, não adianta somente decorar os textos que mencionam a vinda do Messias, é necessário se arrepender. Jesus está dizendo ao povo de Israel: vocês queriam o reino chegou. Queriam o Messias está aqui. Queriam a instalação do reino messiânico, iniciou o reino messiânico. Agora, para entrar nesse reino, é necessário que haja arrependimento. É preciso que a pessoa se arrependa. Se você for para Mateus capítulo 12, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá. Mateus 12. Esse capítulo 12 é interessante, porque trata, meus irmãos, a partir do verso 22, a respeito de um moço que era endemoniado, cheio de demônio, era um possesso. Além de ser dominado pelas trevas, além de ser cavalo do diabo, mula de Satanás, era também cego e mudo. Agora imagine uma pessoa dessa. Uma pessoa cega, muda e completamente dominada pelo poder do diabo. Alguém aqui já viu uma pessoa possessa? Nunca viu, não? Não é coisa boa de ver, não, viu? Não é coisa boa, não. Muda tudo. Muda a expressão facial, a voz, a maneira de olhar, muda tudo. Todos os meus confrontos com pessoas endemoniadas foram lutas terríveis. Lutas tremendas. O endemoniado, ele perde a sua capacidade de raciocinar por conta própria. A sua mente é dominada pelo diabo.
O seu corpo físico é dominado pelo diabo. De repente, você vê uma moça franzina, raquítica, dominar 5, 6 homens fortes. E quando você diz assim, saia em nome de Jesus, usando a autoridade do nome de Jesus, via de regra, o endemoniado ou o demônio que está naquela vida diz o seguinte: o poder aqui é meu. Não há nenhum poder nesse nome mencionado por você. Eu lembro de uma senhora endemoniada aqui em Maceió. Eu fui chamado às pressas, já tarde da noite, ela num quarto escuro, lá no canto da cama, encostada lá no cantinho da cama, tudo apagado, a família fora do quarto, e quando eu abri aquela porta, que deu o primeiro passo para dentro do quarto, saiu aquela voz horrorosa. Eu estava esperando exatamente por você. Eu sabia que ia chamá-lo. O diabo é muito astuto. Quem nunca teve esse confronto, bate em retirada. Eu lembro de um professor lá no seminário, professor de teologia sistemática. Ele nunca havia confrontado um demônio. Quando ele viu o demônio se manifestar, ele correu. E ficou do outro lado da rua. Já está no céu. Acho que Deus perdoou o pecado dele. Mas disse para ele: meu filho, você tinha a autoridade do meu nome. E correu. Bateu em retirada. Disse: aqui eu não fico. Não é? Correu. Então aquela mulher foi confrontada quando entrei naquele quarto. E de repente, irmãos, eu não disse para ela, não conversei com ela, porque o diabo gosta de dialogar. É por isso que eu não creio naquela expulsão de demônio da Universal. Aquilo é palhaçada. Aquilo é palhaçada absoluta. Ficar conversando com o demônio, aí perguntando sobre a família do demônio, quantos filhos ele tem, isso é brincadeira. Então não disse absolutamente nada. A única coisa que eu disse, e disse em nome de Jesus, eu cheguei bem no ouvido dela, sem gritar, sem histeria, sem medo, tranquilo, calmo, e eu disse bem baixinho no ouvido daquela mulher: demônio fajuto, você vai sair daqui a pouco. Você não vai ficar de jeito nenhum. Porque você não passa de um demônio fajuto, fraco. E aí, meus amados, aquele demônio olhou para mim e disse: bem, já que eu vou sair mesmo, eu só saio se você ler para mim o Salmo 23. Eu disse: para você não existe salmo nenhum. Para você existe somente a autoridade do nome de Jesus. E eu te digo: saia desta vida agora em nome de Jesus. E o demônio bateu em retirada. E aquela mulher depois, conversando comigo, ela falou a respeito dos acordos que havia feito com o diabo, das alianças que ela havia feito com o diabo. A família não sabia nada daquilo. Todo mundo desconhecia aquilo, essa parte escura da vida daquela mulher. E ela frequentava a igreja, sim. Não era membro da igreja, mas frequentava com a família. O marido era diácono. Os filhos estavam na igreja. Dominicalmente ela estava indo para o culto, sentava, ouvia a palavra, mas sem ninguém saber, ela estava fazendo alianças com o diabo. E naquela noite, irmãos, eu fiz uma belíssima fogueira dos objetos consagrados ao culto satânico. Aquele culto que aquela mulher praticava.
E diante da casa dela, eu fiz ali no trapiche uma belíssima fogueira para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a honra de Deus, e nunca mais, porque aquela mulher preencheu o vazio com a presença de Jesus, porque quando Jesus não entra no coração, não preenche o vazio, o demônio sai. Mas o que diz a Bíblia? Ele dá uma passeada, ele faz um city tour, não é? Ele pega um ônibus daquele de Londres, né? Ele começa a passear. O que ocorre depois? Não encontra um lugar para ficar. Aí a Bíblia diz o seguinte: ele volta para a habitação antiga, e vem com ele o quê? Mais 7 demônios piores do que ele. A gente pensa que isso é brincadeira. A gente pensa que isso é brincadeira de boneca. Meus irmãos, a inauguração do reino do Messias, esse reino, ele veio para desbancar as trevas. E é claro que o diabo não gosta. O diabo não gosta do nome de Jesus. O diabo não gosta quando uma pessoa é libertada. O diabo não gosta quando uma pessoa tem paz no coração. O diabo não gosta quando um crente ora. O diabo não gosta quando uma pessoa louva a Deus. Antes de voltar aqui para o texto, eu estava ouvindo um testemunho de uma senhora paulista da Assembleia de Deus. É uma senhora negra, muito forte. E um dia ela canta muito bem, uma voz belíssima. Um dia ela estava numa igreja. Ela foi convidada para cantar naquela igreja. De família pobre, o pai morava nos fundos da igreja, a mãe também da Assembleia de Deus, toda a família. E o pastor disse para ela o seguinte: minha filha, assim que terminar o culto, eu darei para você as passagens de volta. Você vai para casa de ônibus. Terminou o culto, o pastor foi embora, todo mundo foi embora, o tesoureiro foi embora, ela ficou, e agora? Do templo para a residência dela, ela diz no seu testemunho que a distância era cerca de 7 a 10 quilômetros. Ela tirou o sapatinho, ela teve vontade ainda de pedir uma carona ao motorista do ônibus, mas ela disse: não vou fazer isso, eu não vou envergonhar o nome do meu Deus. Deus tem algum propósito nisso. Pegou o sapatinho. Ela disse que chegou em casa, as meias rasgadas, os pés inchados, cansada, foi para o seu quarto, tomou um banho, deitou. De repente ela teve uma visão. Aí entra uma pessoa com a mala, terno, gravata, uma pessoa bem afeiçoada, com a voz bem tranquila, e começa a conversar com ela, oferecendo para ela algumas vantagens. Aí ela percebe que se trata de uma armadilha do inimigo. E ela disse: olha, eu não troco o meu Deus por nada. O diabo disse para ela assim: cadê o seu Deus? Ele não cuida de você? Você passa fome? Você veste porque as pessoas te dão? Você usa roupa dos outros, sapato dos outros? Seu pai é um pobretão, mora aqui nos fundos da igreja, não tem absolutamente nada, não há futuro para você, nem para a sua família, não há futuro nenhum para você. Agora, se você fizer um acordo comigo, se você fizer uma aliança comigo, se ao invés de você cantar para esse seu Deus que não cuida de você, você chegou hoje aqui em sua casa, com os pés inchados, quase sangrando,
caminhando quase 10 quilômetros. Cadê o seu Deus? Cadê o cuidado dele? Ele não te prometeu cuidar de você? Cadê esse cuidado? Se você fizer uma coisa, somente uma coisa, você vai ter muito dinheiro. Você vai ter fama, riqueza. Você vai dar ao seu pai não uma casa qualquer. Você vai dar ao seu pai uma mansão. A sua família vai morar numa mansão. Eu quero somente uma coisa. Eu quero que você cante para mim. Tem muitos que cantam para mim. Muitos cantam para mim. E o pior, que muitos cantam para ele até mesmo dentro das igrejas. Isso é o que é o pior. Muitos cantam para mim. Eu quero que você use a sua voz para cantar para mim. E naquela hora, meus irmãos, ela como uma serva de Deus, como uma mulher de Deus, como uma crente na pessoa bendita de Jesus, ela que conhecia o reino do Messias, ela disse: você está repreendido em nome de Jesus. E até ela brinca: olha, a partir daquele dia, o meu Deus, o nosso Deus abriu as portas para mim. Então eu como para valer agora. Ela é bem gordona. Vocês estão vendo aí? Então, meus amados, o demônio, ele tenta destruir a obra de Deus. O meu pastor dizia que o primeiro a chegar no templo para o culto é o diabo. Dizia o meu pastor. Ele senta no primeiro banco. É por isso que os bancos ficam assim, ó. Mas é verdade. Ele vem para perturbar. Você está pregando o Evangelho, e há uma pessoa carente aí ouvindo a palavra do Senhor, uma pessoa que precisa se arrepender para entrar no reino do Messias, e o diabo começa a falar ao ouvido da pessoa, dizendo: não escute, isso é bobagem, isso é besteira, ele está dizendo asneira, isso aí não tem nenhum interesse para a sua vida, não há nenhuma prova científica nisso, olha, rejeite isso, pega o seu celular, comece a fazer outra coisa, não dê atenção. Esse é o trabalho do diabo. É desviar a atenção da pessoa, é tirar a pessoa do foco, é tirar a pessoa do objetivo. O objetivo é Jesus, o objetivo é o reino do Messias. Então o diabo começa a tirar o foco do indivíduo, e aí acontece esse fato aqui: o homem está completamente endemoniado, cego e mudo. Vejamos o que diz o texto, a partir do verso de número 22. Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. A essa altura, o demônio pinotou. Diante da presença de Jesus e diante da autoridade do nome de Jesus, o diabo não aguenta. O diabo não suporta. O nome de Jesus é poderoso, e quando esse nome é pronunciado com autoridade, o diabo cai fora. Agora eu vou só dizer uma coisa: não vai enfrentá-lo com a sua vida irregular, não, viu? Cuidado, porque lá em Atos dos Apóstolos, um sujeito foi enfrentar o demônio. O que foi que ele disse? Alguém lembra? Em nome do Deus que é anunciado por Paulo. Ele nem conhecia Jesus. Em nome do Deus que Paulo prega, eu te ordeno, saia. O que aconteceu? Levou um cacete. Levou uma surra. O diabo bateu como quis.
Parecia Anderson Silva, não é? Bateu como quis. Então não vá. Se a sua vida não está no altar de Deus, se a sua vida não está em relação correta com o Senhor, não ouse. Conserte primeiro a sua vida e depois vá enfrentar qualquer demônio em nome de Jesus. Porque a autoridade é do nome de Jesus, não é do pastor, não é de ninguém. A autoridade é de Jesus. E o demônio aqui caiu fora, irmãos. O moço ficou curado, ele foi libertado, o nome de Deus foi glorificado. Aquele moço começou a ouvir e começou a ver. Aí o Senhor diz lá no verso de número 28. Mais uma vez ele diz aos fariseus que estavam ali, os judeus que estavam ali, os religiosos que estavam ali, todos ouviram quando o Senhor disse: certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O Senhor está dizendo: olha, o Messias está aqui, o reino do Messias foi inaugurado, a obra messiânica foi inaugurada, eu estou aqui, eu sou o Emanuel, o Deus presente. Amém, meu irmão? É chegado o reino de Deus. Portanto, Jesus mostrou por atos e palavras que era o Messias. E aí nós sabemos que o reino do Messias está entre nós. É uma pena que o povo de Israel ainda não tenha chegado a essa conclusão. O povo como nação. Muitos indivíduos judeus já chegaram a essa conclusão. O Messias veio e inaugurou o seu reino messiânico. O Messias está entre nós. Mas aqueles que vão lá para o Muro das Lamentações, que é um pedacinho do antigo templo construído por Salomão. Aqueles judeus tradicionais, com aqueles cabelos longos, eles ficam orando ali. Sabem o que eles estão pedindo? A vinda do Messias. Eles esperam a chegada do Messias. Eles estão ainda aguardando a inauguração do reino do Messias. Outro dia eu estava vendo um documentário que o judeu não gosta de orar assim, não ser fotografado. Mas a pessoa que estava fazendo o comentário disse: olha, parece que não. Eles vão lá para o Muro das Lamentações, eles gostam de ser fotografados pelos turistas. Eles ficam lá orando, não é? Eles gostam de ser fotografados. Eles estão esperando ainda o reino. Eles estão esperando ainda o Emanuel. Estão esperando ainda Jesus. Mas louvado seja Deus, nós já conhecemos o Emanuel. Ele está conosco. O seu reino está entre nós. Amém, meu irmão? Esse é o primeiro ponto. O reino chegou. Está entre nós. Segundo, o rei do Messias derrota o domínio de Satanás e vence as limitações humanas. Eu toquei somente um pedacinho nesse ponto, mas quero continuar falando sobre esse domínio de Satanás. O reino do Messias, ele veio para ter domínio, e para ter domínio era preciso vencer os poderes que dominavam a vida humana. Quais são os poderes que dominam a vida humana? São os poderes das trevas. A partir do instante que o homem vacilou em sua relação com Deus, a partir do instante que o homem pecou, desobedeceu ao Senhor, o diabo começou a ter domínio sobre a raça humana. Aí Tiago vai dizer assim: de onde procedem as guerras? Os homicídios, a violência,
a maldade. De onde procedem essas coisas? É claro, meus irmãos, que isso procede de uma vida completamente dominada pelo diabo. Você imagina, por exemplo, uma pessoa cheia de Deus matar o seu próximo? Muita gente matou em nome de Deus. Muitas guerras, elas foram feitas, elas foram iniciadas em nome de Deus. Só que Deus nunca esteve naquele negócio. Será que Deus estava nas cruzadas? Abençoando as cruzadas e dizendo: olha, vocês partam para a Terra Santa e obriguem a todos a me aceitarem, a aceitarem o meu reino, a força. Quem não quiser, morre. É assim que Deus age? Se Deus agisse dessa maneira, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor teria matado os dois, iniciado uma raça nova, uma geração nova, puros. Ele teria matado Adão, teria matado Eva, e o pecado estava acabado ali. Mas o Senhor não trabalha desse jeito. O Senhor não trabalha desse jeito. Quando Adão peca, Deus já havia estabelecido esse plano para salvar os homens através do reino messiânico, através da vinda do seu próprio filho. Ele mandou Jesus para acabar com o domínio das trevas sobre a vida humana. Satanás escravizava e continua escravizando os seres humanos com suas astúcias e mentiras. É por isso que o Senhor Jesus afirmou que Ele é o pai da mentira. Ele não se firma na verdade. Ele é o pai da mentira. E com mentiras, com astúcia, o diabo consegue manter o homem longe de Deus. Esse é o objetivo dele: manter o homem longe de Deus. Meus irmãos, preste atenção a uma coisa importante. Uma das ações mais poderosas de Jesus foi a expulsão de demônios. Jesus não só expulsava demônios, ele curava também. Os versos 23 e 24 de Mateus nos mostram essas ações extraordinárias do Messias. Pode olhar para a sua Bíblia. Os versos 23 e 24 de Mateus 4. O que diz aí? Vamos ler juntos? Mateus 4, 23 e 24. Todos juntos. Percorria Observe uma coisa interessante. Jesus percorria toda a Galileia, primeiro ensinando nas sinagogas, depois pregando o Evangelho. O ensino é diferente da pregação. A pregação é a proclamação. O ensino é o que nós estamos fazendo nesta manhã.
Nós estamos abrindo as Sagradas Escrituras e aprendendo delas. O Senhor sentava com os seus discípulos e os ensinava. Se eles não entendiam uma parábola, depois o Senhor sentava com eles e explicava o sentido da parábola. Mas o Senhor também proclamava, Ele pregava. O sermão da montanha é um sermão, é uma proclamação do Messias, é o Senhor pregando, anunciando o reino do Messias, dizendo: olha, o reino do Messias, ele chegou. Ele proclama, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. A Galileia ficava ali bem próximo da fronteira com a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, loucos. Há muita gente que diz que muita gente doida, fica doida por conta da lua, é a fase da lua. Isso surge aqui, olha, isso é uma coisa antiga. E é interessante que eu, pesquisando sobre isso, está provado cientificamente que as fases da lua podem influir na vida mental de um indivíduo. É interessante. Algo que era considerado um mito, uma bobagem, a ciência hoje já diz que pode se influenciar. É interessante isso. Então trouxeram os lunáticos e paralíticos e ele os curou. Meus amados, essas ações atestam que Jesus era o Messias. Essas ações glorificavam a Deus. E elas nos ensinam que não devemos temer o inimigo de nossas almas. Amém, meu irmão? Eu não preciso temer o diabo. Sabem por quê? Porque ele já está derrotado pelo poder de Jesus. Você não precisa ter medo de galinha preta, de vela preta. Nada dessas coisas. Pode fazer macumba à vontade. Pode bater bombo a noite toda, a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda. E nada vai tocar na vida do crente, porque sobre nós está o poder de Jesus. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Amém, meu irmão? Eu me lembro de um endemoniado lá em Paulo Afonso. Eu já contei aqui para vocês. Eu cheguei da escola dominical, almocei, aí estava lá deitado, tranquilo, descansando um pouco. Aí, um carro para a minha porta. Presbítero Zorildo. Pastor, entra aqui rapidamente. Vesti a camisa, entrei no carro. O que houve? Disse: olha, vamos enfrentar um demônio. Eu digo: depois do almoço é um bom aperitivo. Não é? É algo assim espetacular. Depois do almoço você enfrentar um endemoniado. A sobremesa maravilhosa. Aí quando eu chego lá, naquela residência, naquela época a Chesf ainda era toda cercada. O pai daquele moço era funcionário da Chesf, morava ali dentro. Quando eu chego, tem uma viatura da polícia militar. E os soldados, um cabo e 2 ou 3 soldados segurando aquele homem. Com uma força impressionante. Ele já havia bebido o sangue de todas as galinhas do galinheiro. Quebrava o pescoço e chupava o sangue. Quando eu cheguei, a irmã dele, uma irmã era crente lá da nossa igreja. E a outra irmã não era crente, ela tinha ido lá para um bairro de Paulo Afonso para ir buscar o pai de santo mais famoso de Paulo Afonso para resolver aquela questão. E a polícia, a família, os vizinhos, era no pátio, assim, na lateral da casa. Eu olhei para aquela situação, avaliei a situação.
Aí entrei na casa, me sentei e eu disse, olha, não dá para fazer isso. Eu tive aquele impacto. Aí me sentei e disse, olha, não dá. Eu não vou chegar ali perto. A polícia, está vindo um pai de santo. A situação é completamente adversa. Os demônios estão todos aqui. Meus irmãos, eu me sento no sofá daquela casa e de um salto o Espírito Santo me pôs em pé. Eu me dirigi lá para a lateral daquela casa. E eu disse aos policiais, por favor, vocês podem sair. Não podemos soltá-lo, ele vai quebrar tudo. Pode soltá-lo. Aí o cabo disse, o senhor é responsável. Eu digo, eu não, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eles ficaram do lado de fora, e eu disse para a família, o pai de santo nem entra aqui. E aí quando eu cheguei perto daquele moço, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele deu uma risada. Meus irmãos, é algo impressionante. E depois dessa risada estava eu, Josilete e o presbítero Zorildo. Depois dessa risada ele deu uma cusparada, aquela coisa nojenta no rosto do presbítero Zorildo. Aquela gosma, aquela coisa nojenta no rosto do presbítero. Coitado do presbítero, passou a mão, aquilo desceu. E quanto mais eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, ele dizia, poder tenho eu, pode invocar o dia todo, a tarde inteira, o poder aqui é meu, invoque. Meus irmãos, para encurtar a história, mais uma vez o demônio bateu em retirada. O demônio saiu pela autoridade do nome de Jesus. Agora, quando terminou aquilo, eu me sentei. Parecia que eu havia levado uma surra. Me doía todo o corpo. Eu estava todo dolorido. Eu nunca havia enfrentado uma luta espiritual tão intensa como aquela. Aquilo não era somente um demônio. Eu tenho a impressão que ali estava quase uma legião, ou uma legião inteira. Mas o nome de Jesus foi glorificado naquela tarde. E o demônio bateu em retirada. Por isto não devemos temer o inimigo de nossas almas em nome de Jesus. Às vezes o irmão diz, por favor pastor, liga para mim dizendo, pastor, olha, tem uma pessoa possessa, vem aqui por favor. Meu irmão, você é crente, você tem o Espírito, Jesus está em sua vida, você está no reino do Messias, então use a autoridade do nome de Jesus. Use! E o demônio vai bater em retirada, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Meus irmãos, esse é o segundo ponto. Não sei se vocês vão, não é? Eu tenho somente mais 4. Mais 4. Terceiro, o reino que está entre nós exige uma resposta à pessoa do Messias. Eu vou repetir. O reino que está entre nós exige uma resposta à pessoa do Messias. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. As demonstrações de poder por parte de Jesus não aconteceram com a intenção de promover espetáculo. Essa não foi a intenção. A intenção do Senhor Jesus não era apresentar um espetáculo, um teatro. Essa não era a intenção. Quando Jesus estendia a mão e curava uma pessoa,
Quando ele libertava o endemoniado, ele não estava dando um espetáculo. Ele não estava querendo chamar a atenção para aqueles fatos miraculosos. A intenção não é essa. Diferente de hoje. Diferente de hoje. Não se prega mais o reino do Messias. Se prega a respeito de fatos milagrosos. A intenção é atrair mais seguidores. O Senhor Jesus dizia quando curava: olha, por favor, não diga nada a ninguém. Não espalhe. Não valorize esse fato. Não valorize esse fato. Então o Senhor nunca, em nenhum momento, Ele realizou esses atos poderosos com a intenção de promover espetáculos entre os homens, mas para colocar todos os seus ouvintes diante de uma tomada de decisão. Não era para dar um espetáculo. Ele queria que o homem tomasse uma posição diante dele. A cura, a expulsão de demônios, os milagres sobre a natureza. O mar se acalmava. Não eram um fim em si mesmos, mas meios para, além de provar que Jesus era o Messias, exigir dos homens uma resposta ao Messias. Uma decisão. Se você abrir a sua Bíblia em João 20, 29, você vai compreender o que Jesus queria. João 20, 29 a 31. O Senhor Jesus está falando com um dos seus discípulos. Aqui no capítulo 20 de João. Ele está conversando com Tomé, que era um homem que duvidava de tudo. Eu só creio se tocar, só creio se me encostar nele, só creio se acontecer isso, se acontecer aquilo. Aí o Senhor diz uma coisa interessante, irmãos, nos versos 29, 30 e 31. Depois de conversar com Tomé, depois de dizer: olha, põe a tua mão aqui, sou eu mesmo, vem, me apalpa. Você me viu e creu, Tomé? É bem-aventurado aquele que não viu, não me vê, todavia crê. Veja o que diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna. Esse é o objetivo. Essa é a resposta que o Senhor queria. O milagre era um meio, não era o fim. As pessoas estão usando o milagre como um fim. É um meio. O Senhor queria trazer a atenção para Ele. Eu sou o Messias, eu sou a vida eterna, eu sou o Salvador, eu sou aquele que leva o homem para o céu, eu sou o conciliador. Ele exige uma resposta, uma tomada de decisão. Meus irmãos, eu quero examinar outro texto, de Mateus 12, 30 a 32, que já vimos.
para mim é o texto mais incisivo sobre esta exigência. Mateus 12, 30 a 32. Para mim esse texto é o mais incisivo sobre esta exigência do Senhor. Mateus 12, 30 a 32. Vamos abrir lá, para a gente acompanhar. Conhecemos a história. Jesus havia expulsado um demônio, e os fariseus atribuíram esse poder de Jesus a quem? Beelzebu, maioral dos demônios. Os fariseus estavam dizendo: olha, ele está expulsando demônios não pelo poder de Deus, ele não é o Messias, o reino messiânico não chegou, ele não é o verbo que se fez carne, ele é um mentiroso, ele está enganando vocês, ele está expulsando demônios pelo poder do demônio, pelo poder de Beelzebu. Diz lá o verso 24, olhe para o verso 24. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Deve ser um capeta lá no reino das trevas, que tem uma autoridade quase semelhante à de Satanás. Um capeta furioso. Ele está expulsando demônios pelo poder desse capeta chamado Beelzebu. Jesus então responde que, se fosse Beelzebu, o reino de Satanás estaria dividido, e um reino dividido não subsiste. Me diga uma coisa: uma casa dividida vai adiante? Uma família dividida vai adiante? O Senhor diz aos fariseus: não é pelo poder de Beelzebu. Se fosse pelo poder das trevas, o inferno estaria dividido. E aí o Senhor afirmou que era pelo poder do Espírito Santo que fazia aquilo. Eu faço pelo poder de Deus. Eu faço porque o reino do Messias chegou. Eu faço porque sou filho do Pai. Eu faço porque tenho autoridade dada pelo Pai para fazer. Eu faço porque sou o Messias. Eu faço porque sou o Salvador. Eu faço porque tenho autoridade. Eu faço pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor pronuncia um juízo sobre aqueles que afirmavam que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Satanás. Mas o Senhor também pronuncia um juízo sobre a decisão que deve ser tomada. Olhe para o verso 30. O Senhor diz assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. O homem precisa tomar uma decisão: eu estou com o Messias ou não? Eu pertenço ao Messias ou não? Eu vou ajuntar com o Messias ou não? Não existe meio termo, ninguém fica em cima do muro. Ele leva a pessoa a tomar uma decisão: quem comigo não ajunta espalha. Quem não é por mim é contra mim. E ele diz que a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, versos 31 e 32. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada? Eu já ouvi muita gente falando bobagem. Mas observe, a blasfêmia contra o Espírito é, na verdade, uma rejeição consciente da salvação ofertada pelo Messias. O Messias se apresenta, o Evangelho é pregado, a verdade é pregada. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e o homem o rejeita.
é a rejeição consciente do reino do Messias. Prefere continuar vivendo a vida irregular do mundo. A vida ofertada pelo mundo, melhor dizendo. A vida vendida ao pecado, pela graça de Deus. Meus amados, nós respondemos afirmativamente à pessoa do Messias. Amém? Eu reconheci isso na minha vida. Quando o Evangelho me foi anunciado, quando a palavra veio ao encontro da minha vida, eu percebi que era pecador perdido, estava no inferno e nas garras do diabo. Jesus me tirou das garras do diabo e me deu a vida eterna. E eu disse: te seguirei pelo resto da minha vida. Esta é a tomada de decisão. O Messias exige uma tomada de posição. Em quarto lugar, eu vou mais rápido. O reino do Messias requer arrependimento como meio de acesso. O reino do Messias requer arrependimento como meio de acesso. No primeiro ponto, mencionei rapidamente a respeito do arrependimento, lá do verso 17. E esse arrependimento é necessário para entrar no reino do Messias. Não adiantava ao judeu dizer: olha, a minha nacionalidade é importante, eu sou filho da promessa, eu sou filho de Abraão, herdeiro da fé de Abraão. Não adiantava dizer: olha, nós descendemos de Abraão, nós conhecemos o culto que é oferecido a Javé, a Deus. O Senhor diz: não. Para entrar no reino do Messias é necessário que haja arrependimento. Amém, meu irmão? Neste ponto, devo acrescentar mais algumas verdades fundamentais para o nosso entendimento. Arrependimento significa que a pessoa precisa mudar de vida, de mentalidade, para poder ter acesso ao reino de Deus. Se eu digo que entrei no reino e a minha vida continua a mesma, eu não entrei no reino. Eu acho que eu acertei com a porta da igreja, da instituição. Encontrei a porta da instituição e por ela entrei. Quem entra no reino do Messias, a sua vida é completamente transformada pelo poder do Messias. A sua mentalidade é completamente transformada. Por isto Paulo vai dizer lá em Romanos 12, que o crente agora, aquele que está no reino, não pode se amoldar a este mundo. Porque o nosso estilo de vida é diferente. Os nossos valores são outros. A nossa caminhada é diferente. Eu não pertenço mais ao mundo. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Eu estou no mundo para proclamar a palavra. Eu vou dizer isto daqui a pouco. Eu estou no mundo para anunciar o reino. Eu estou no mundo para ser luz e sal da terra. Eu pertenço ao reino do Messias. Amém, meu irmão? Arrependimento significa virar as costas para o modo de vida que estava levando e aceitar integralmente os novos valores do rei. Eu vivia de uma forma, caminhava de uma maneira, a minha caminhada era diferente. Depois que o reino do Messias veio ao meu encontro, entrou na minha vida, depois que Jesus entrou na minha vida, eu mudei de caminho. Eu estava no caminho largo, espaçoso, maravilhoso aos olhos humanos, cheio de coisas boas para a carne, e aquilo era bom para a minha carne, para a paixão da carne, mas o Senhor me trouxe para o caminho apertado. O caminho do reino é o caminho que nos faz mudar de posição. Amém, meu irmão? A gente muda de posição. A gente sai de um caminho e vem para outro caminho. A gente dá uma volta completa.
A gente se volta para outra direção. Antes de conhecer a Jesus, eu olhava para aquele lado. Agora eu me virei, estou caminhando, olhando para Jesus, para o Messias, para o autor e consumador da fé. Amém, meu irmão? Eu estou olhando para outra direção. Então, para entrar no reino, é preciso a pessoa se arrepender. Quem não estiver disposto a reconhecer que é pecador, confessar os pecados e mudar de vida, não pode entrar no reino de Deus. Quem não reconhece que é pecador não entra. As pessoas não podem aceitar apenas por aceitar e continuar nos mesmos pecados e erros. Eu não posso, à luz da Escritura, jamais aceitar um fato desse. A pessoa diz que aceitou a Jesus, que agora está no reino, que agora pertence ao reino, está no caminho, é uma pessoa diferente e continua com a mesma vida. Se a vida se prostituía, continua se prostituindo. Não pode. Quem entrou no caminho do reino, a sua vida mudou completamente em nome de Jesus. Amém, meu irmão? É preciso haver mudança. A mensagem do reino do Messias é um desafio a uma vida nova, diferente daquela a que todos estavam acostumados. É um desafio. Eu preciso viver de maneira diferente. Em quinto lugar, o reino do Messias exige do seguidor renúncia. A chamada dos primeiros discípulos nos ensina como eles abriram mão de tudo para seguir o Mestre. Verso 18 ao verso 22 de Mateus capítulo número 4. Olhe para lá de novo, meu irmão. Mateus 4. Fique somente olhando para o texto. Já lemos. Os primeiros discípulos abriram mão de tudo para seguir o Mestre. Agora, olhe para mim, meu irmão. Olhe aqui para mim. Para ser um súdito do reino, é preciso abdicar dos direitos próprios. Aqueles homens abriram mão de tudo. E diz o texto, olhe para o verso de número 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Abdicaram de tudo. Ser participante do reino, é preciso abdicar dos direitos próprios. É necessário que o ego morra para dar lugar ao senhorio de Cristo. Se o meu ego continua vivo, eu ainda não encontrei o caminho do reino do Messias. O ego precisa morrer para dar lugar ao senhorio de Cristo. Ser participante do reino não é só dar o primeiro passo do arrependimento, é dar um passo mais adiante, o de renunciar a si mesmo para ganhar a vida eterna. Eu renuncio a minha vida para ganhar a vida eterna. Não significa com isso que a nossa personalidade deva ser anulada e nos tornemos súditos em forma de robôs ou máquinas. Mas é na morte do eu, da minha vontade, que nós conquistamos a nossa verdadeira personalidade. É na morte do meu eu, da minha vontade, porque a minha personalidade estava arruinada por causa do pecado. No momento que o reino entra na minha vida, no momento que Jesus entra na minha vida, a minha verdadeira personalidade aparece. Em Cristo chegamos a ser o que realmente deveríamos ser e que, por causa do pecado, não conseguíamos realizar em nossa vida. Mas agora em Cristo eu posso. Não pelo meu próprio esforço, não pelo meu poder, não pela minha capacidade, não porque eu tenho autoridade sobre isto, porque
Eu não tenho absolutamente nada. Jesus me deu essa capacidade. E agora eu sou súdito de um reino por causa dele. Amém, meu irmão? Renunciar, na verdade, e aí nós estamos encerrando, não é perder, mas ganhar. Renunciar não é perder, é ganhar. Essa é a lei do novo reino. Você ganha perdendo. Você ganha quando perde. Você ganha quando abre mão. Você ganha quando renuncia. Você ganha quando se entrega. Você ganha quando se rende. Essa é a nova lei do reino. Este é o sentido das palavras de Jesus em Mateus 16, 24 e 25. Vamos ler. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 e 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, o que diz o texto? Perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, o que acontece? Achá-la-á. É perdendo que eu ganho. Quando eu perco a minha vida, a vida que estava escravizada pelo pecado, eu ganhei agora uma vida nova, uma vida que nunca mais termina. Eu ganhei a vida eterna. Paulo considerou como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E em último lugar, irmãos, para a gente encerrar, o reino do Messias nos dá uma missão. A missão está apresentada no verso 19 de Mateus 4. Quando ele diz aos primeiros seguidores: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esta é a missão. O reino do Messias nos dá uma missão maravilhosa. Nós somos pescadores de homens. No reino do Senhor não existe passividade. Eu não consigo entender um cristão passivo, porque não existe passividade no reino do Messias. Ele chamou os discípulos e deu aos discípulos uma missão. Ganhamos uma nova vida em Cristo e agora precisamos compartilhá-la. Eu preciso compartilhar essa vida. Como é que eu compartilho essa vida? Falando a respeito do Messias, falando a respeito do reino do Messias, falando a respeito de Jesus. Ele chamou discípulos para serem pescadores de homens. Pela proclamação da mensagem do Evangelho, os homens eram trazidos para o reino. Ele os transforma em pescadores de homens. Quando o Senhor Jesus foi elevado ao céu, quais foram as suas últimas palavras? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta é a nossa missão. Quem está no reino, recebeu do Senhor esta missão. E não é preciso ser pregador, não. Não é preciso ser pastor, não. Basta compartilhar aquilo que Jesus fez em sua vida. Basta falar a respeito daquilo que o Senhor fez em sua vida. E Ele diz mais: olhem para os campos que estão brancos para a ceifa. Ele deu essa missão a nós. Ele deu essa missão aos seus discípulos. Discípulo do reino do Messias compartilha com os seus semelhantes a bênção do Evangelho. E eu quero encerrar dizendo algo importante. A igreja do Messias sabe
que o reino será consumado completamente quando ele voltar. E que participaremos cabal e plenamente da glória celestial. Quem está no reino conhece esta verdade. A igreja do Senhor, a segunda coisa, a igreja do Senhor é aquela que caminha, que olha para o futuro, que fita seus olhos no autor e consumador da fé. Se você faz parte da igreja do Messias, então responda para você mesmo, com muita convicção, as seguintes perguntas. Primeiro, tenho dado provas de arrependimento? Segundo, tenho renunciado à minha vida para viver a vida que Cristo quer? Terceiro, tenho vivido o que Jesus ensinou? Quarto, tenho sido uma testemunha firme e eficaz de Cristo? Quinto, tenho tratado o reino do Messias como uma prioridade em minha vida? Se respondemos a estas perguntas afirmativamente, então nós estamos no reino. Pertencemos ao reino. Fazemos parte do reino do Messias. Não somos apenas pessoas que frequentam uma igreja. Somos pessoas que verdadeiramente conhecem o Messias e fazem parte do seu reino. Espero em Deus que você, nós sejamos verdadeiros discípulos do Messias. Amém, meu irmão? Vamos cantar mais uma música para a gente encerrar. Convido a igreja a se colocar em pé. Amém. Graças a Deus. A palavra que ouvimos, meus irmãos. Antes, vivíamos longe da graça. Nós não fazíamos parte do reino do Messias. Mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E hoje nós somos perdoados. Vamos louvar ao Senhor com alegria. E você pode ficar à vontade para louvar com palmas também. Faz palmas. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me ver assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui libertado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou.
irmãos que fazem parte do reino de Deus agora. Louvado seja o Senhor. Fui perdoado, agora sou livre. Pertencia a um reino que dava em morte, agora pertenço ao reino do Messias que dá em vida. Que diferença! Estava cego, agora vejo. A minha mente não conseguia compreender certas coisas, agora eu compreendo. Dentro de mim não estava o Espírito Santo, agia outro Espírito. Agora, dentro de mim está o Espírito Santo. Que mudança, meu irmão. Que mudança. Vale a pena, olha, entregar a vida a Jesus e dizer: sou teu, Senhor, somente teu. Amém, meu irmão? Vamos orar. E eu quero aproveitar a oportunidade para orar pelo Diogo e Camila, que completaram um ano de vida conjugal, e também orar pelo seu irmão, que completou mais um ano de vida, em nome de Jesus. 23 anos. Muito bem, é bênção. Eu vou pedir a vocês que venham aqui à frente para a gente orar. Márcia foi arrebatada. Foi não, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te rendemos, ó Senhor, pela tua infinita misericórdia e bondade, pelo teu amor, Senhor. Hoje estamos num caminho diferente. Pertencemos ao reino do Messias. E um dia esse reino será consumado. E vamos desfrutar lá no céu a glória divina. E agora, Senhor, eu quero apresentar teu filho que está completando mais um ano de vida, ao casal que está aniversariando, aniversário de casamento, Natanael e Márcia também. Que a bênção do Senhor seja sempre derramada sobre essas vidas. E acima de tudo, Senhor, cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Eu os abençoo em teu nome e para a glória do teu nome, Jesus. E agora, Pai, leva-nos em paz. Tenhamos um restante de dia muito abençoado. E à noite, Senhor, estaremos recebendo os jovens que virão do Acampeche. E haverá o encerramento daquele trabalho. Meu Deus, que eles cheguem debaixo da tua proteção e da tua bênção. E muitos, ó Deus, tenham encontrado o reino do Messias. Tenham encontrado a Jesus, recebido a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Assim oramos, pela mediação de Cristo, o nosso Salvador eterno, o Messias que está
em nosso meio. Em nome dele, eu te agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Vocês assistiram na IP Farol TV. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas. Propagar o Evangelho nas ondas da internet. Um ministério especial. Um novo tempo. Uma nova forma de evangelizar. Tecnologia avançada. TV com imagem e som de qualidade. Rádio web transmitindo em 64K estéreo. Mantendo você conectado na Palavra de Deus. Transmitindo as boas novas de salvação em Jesus.